Boa noite a todos vocês que entraram para me assistir. A receita que eu vou apresentar hoje neste vídeo é a receita de nhoque. É um nhoque diferente do tradicional que vocês estão acostumados. É um nhoque que eu elaborei pensando nas pessoas assim que não podem comer farinha de trigo, porque nessa receita minha não vai farinha de trigo. Então, como eu tenho recebido bastante comentários a respeito da farinha de trigo, eu resolvi enviar o vídeo para as pessoas que gostam de comer nhoque, mas não podem comer por causa da farinha. Então, a receita vocês vão encontrar por escrito no meu blog. É só vocês acessarem o link aí na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link aí embaixo. E é só acessar lá que vai dar direto na receita. Então, vamos à receita. Eu começo a receita assando as batatas. Eu vou colocá-las no forno, eu não cozinho na água, porque elas assando no forno, elas ficam mais sequinhas, elas não ficam assim muito molhadas. E daí também não precisa nem adicionar farinha, porque na minha receita não vai farinha. Então eu vou assá-las no forno e eu asso elas nessa própria forma que vem no forno elétrico. Eu asso no forno elétrico porque era mais rápido. Então aqui eu coloquei só o papel alumínio. Se vocês colocarem na forma assim normal, coloca no papel alumínio que daí fica mais fácil, não gruda na forma e fica mais fácil depois para vocês também para limpar. Aqui eu estou usando a batata rosa, eu acho ela mais enxutinha do que a branca. Mas vocês podem fazer com a branca também, mas a rosa ela fica mais gostosa, o nhoque. E aí vocês pegam a batata mais ou menos do tamanho igual. Se por acaso vocês pegarem uma maior, vocês não cortam no meio, tem que assar elas assim inteira. Porque se vocês cortarem a batata no meio, para assar mais rápido, ela vai endurecer. Então tem que ser com a casca. Nunca vocês assam a batata sem a casca, sempre com a casca, para proteger também e para ficar mais gostoso também a batata. E aqui eu dei uma higienizada, eu lavei todas elas, dei uma passadinha de água, enxuguei com papel toalha. Tem que dar uma lavada, porque eu vou usar o garfo para furar elas inteirinha, dos dois lados. Então sempre é bom vocês lavar a batata antes de fazer isso aqui. Agora eu furo com o garfo ela inteirinha. Ela vai saindo uma água. E essa água aqui, que sai da batata, é essa água que vai deixar a batata mais enxutinha ainda na hora que depois que assar. Ela não fica com aquela batata tudo mole. Então eu vou fazer isso dos dois lados, em todas elas. Pode ser com faca também, mas eu não gosto de fazer com faca porque eu tenho medo de me cortar. Então sempre eu faço com garfo. Mas se vocês quiserem fazer, pode fazer também. Agora eu vou fazer todas as batatas assim. Aqui eu já furei todas as batatas com garfo, agora eu vou levar para assar. E o meu forno elétrico, o máximo que ele vai é 230 graus. Então eu sempre asso em 230 graus no máximo. Aí vocês fazem assim também no forno convencional. Agora eu vou assar, daqui a pouco mais eu mostro o que tem que fazer. Depois que eu deixei um tempinho assando, agora eu vou virar a batata. Eu sempre faço, eu vou virando elas para elas assar por igual. Então eu faço todas elas assim agora. Aí vocês procuram usar luva para não queimar a mão. Agora eu vou terminar de assar todas. Aqui eu já terminei de assar. E para vocês saberem o ponto, é só colocar a faca assim. Se a faca entrar facinho, é porque já tá bom. E agora eu vou descascar todas elas. Aqui eu já tirei toda a casca da batata. Agora eu vou espremer. Vocês têm que fazer com a batata quente, porque depois que esfria, ela pode empedrar e depois vai ficar aqueles pedacinhos da batata. Aí não fica bom o nhoque, então vocês fazem isso aqui enquanto tá quente. E agora eu vou espremer todas elas. Aqui eu já espremi toda a batata e deixei esfriar. E depois que ele esfria, ele fica com essa consistência assim, fica bem sequinho e não gruda na mão, olha só. Fica uma massa e vocês têm que deixar assim, bem lisinha. Não pode deixar pedaços de batatinha, porque depois o nhoque fica ruim. Agora eu vou adicionar um ovo inteiro. Vou dar uma mexida antes de colocar. Eu vou usar também o sal, o queijo ralado, a margarina. Agora eu vou dar uma misturada. Aqui eu já misturei todos os ingredientes. Depois que eu misturei, ficou assim. Ele ficou um pouquinho grudando. E agora eu vou adicionando o amido de milho aos pouquinhos. Coloco um pouquinho e vou mexendo. Ao invés da farinha de trigo, eu uso o amido de milho. Vai ficar uma massa assim mais leve, não fica aquela massa muito pesada no nhoque. E fica bem mais gostoso também. Então agora eu vou mexer aqui. Aqui eu já adicionei o amido de milho, eu coloquei bem pouquinho.
e já deu uma consistência boa, já ficou bem assim, já não tá grudando tanto na mão. Ele gruda um pouquinho, mas bem pouco, e pode deixar assim mesmo, um pouco grudando, porque daí na hora de abrir tem que polvilhar com mais maisena. Então pode deixar ele assim mesmo grudando, e depois de pronto fica assim a massa. Fica bem macia. Aqui eu peguei um pouquinho da massa e agora eu vou modelar. E polvilhei um pouquinho de amido de milho aqui, mas assim bem pouco, só para ficar mais fácil para abrir. Mas não precisa colocar muito. E aí eu vou abrindo assim com a mão mesmo, não precisa de rolo. É só fazendo assim e abrindo. Faz assim com os dedos e vai abrindo. Aqui eu já fiz na espessura que eu quero, fiz uma cobrinha assim bem fininha. Não gosto de fazer muito grosso, porque senão depois ele não cozinha. E agora eu vou cortando bem pequenininho, para depois não ficar cru no meio. Então vocês cortam assim bem pequenininho, que é melhor depois para cozinhar. Eu vou cortar todos eles desse tamanho aqui. Mais ou menos. Bem pequeno. Agora eu vou fazer todos assim. Aqui eu já modelei todos, agora eu vou levar para cozinhar. Agora eu vou levar o nhoque para cozinhar, minha água aqui já esquentou. E eu não coloco nada na água, nem sal e nem óleo. Aí vocês deixam cozinhando até ficar assim. Quando ele estiver assim na superfície, aí vocês podem tirar. Quando eles estão no fundo é porque ainda tem que cozinhar um pouquinho mais. E agora eu já vou tirar. Esses daqui também já estão tudo aqui na superfície. Esse aqui é o ponto. E agora eu vou tirar todos e vou colocar o restante. Aqui eu já cozinhei todo o nhoque e já coloquei numa travessa onde eu vou servir e é onde eu vou também colocar no forno. Então vocês têm que colocar numa travessa que pode ir no forno. E depois que esfria, ele fica bem assim soltinho. Olha só como ele fica. Aí vocês espalham assim, com cuidado para ele não desmanchar. Porque o nhoque, se vocês ficarem mexendo muito, ele desmancha. Então vocês procurem mexer com delicadeza para não desmanchar, para ele ficar assim bem bonito. Agora, por cima do nhoque, eu vou colocar um molho de frango que eu fiz. Desfiei o frango e fiz um molho com o frango. Aí vocês podem colocar a gosto aqui, qualquer tipo de carne que vocês preferirem. Agora eu coloco assim por cima e vocês procurem fazer com bastante caldo. É porque o nhoque tem que estar meio molhadinho, é mais gostoso. Aqui eu já espalhei todo o frango. Agora por cima eu coloco mussarela. Vou colocar só uma camada. Agora que eu já coloquei toda a camada de mussarela, eu vou fazer o molho que vai por cima. Para fazer o molho, eu já coloquei o leite aqui na panela. Vou usar o leite. Vou usar a margarina. Aqui eu tô colocando com sal. Eu vou usar também um cubinho de caldo de galinha. Eu vou usar um pouquinho de açúcar para dar sabor no molho. Eu vou usar também o amido de milho. Agora eu vou dar uma misturada para dissolver o amido de milho antes de ligar o fogo. Aqui eu já dei uma misturada, já dissolvi o amido de milho. E agora eu já liguei o fogo. E agora não pode parar de mexer, tem que sempre mexer, porque senão vai grudar e queimar o molho. Aqui eu já desliguei do fogo. E começou a engrossar, eu desliguei. Não gosto do molho muito grosso. E depois que eu desligo, eu coloco uma caixinha de creme de leite. De preferência que vocês usem o de caixinha. E agora é só misturar e o molho já está pronto. Agora eu jogo o molho por cima. Agora eu vou esperar esfriar um pouco o molho e vou colocar ketchup por cima. Depois de pronto ficou assim. Aí com o ketchup eu fiz essa mensagem para vocês. E se vocês quiserem fazer também, é só vocês comprarem esse tubinho assim de colocar ketchup. Ele faz esse formato certinho do que eu escrevi aqui. E o ketchup aqui é para dar sabor também, não é só para escrever os dizeres que eu coloquei. Ele dá um sabor bem especial também aqui no nhoque. Agora eu vou levar no forno e é bem rapidinho, é só para gratinar o queijo. Aqui eu acabei de tirar do forno, tá bem quente. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui. Não precisa deixar muito tempo, uns 10 minutinhos já tá bom. Eu deixei só o tempo para derreter o queijo. E as letras nem se desmanchou. Então, vocês não precisam deixar muito tempo no fogo. Vou pegar um pouquinho de molho. Vou mostrar mais de perto aqui. Coloquei já no prato. Peguei só um pouquinho. Peguei tudo. Peguei o molho, peguei nhoque. E o recheio também do frango. Então, é uma forma de vocês fazerem um nhoque de uma forma mais assim, requintada. E espero que vocês consigam fazer na semana de Páscoa, no domingo de Páscoa. E fica assim, uma receita assim diferente
E se vocês forem servir para os familiares, não vão pensar que tem nhoque embaixo. Então eu espero que vocês gostem da receita e que façam na semana de Páscoa. Aí a receita fica assim. Até mais.